pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Arquitetura Científica. E nesse episódio de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre, afinal de contas, a arquitetura é arte ou é ciência? E antes da gente dar início a esse assunto, eu só quero te convidar a me seguir no Instagram, porque lá nós temos conteúdo sobre neurociência aplicada à arquitetura, sobre a arquitetura científica, e lá, os conteúdos são diários. Então, para quem quer conhecer mais sobre esse universo, não deixa de me seguir, carolinafaria.s, tá bom? Então vamos lá, pessoal, vamos dar início, sejam todos muito bem-vindos, e a gente vai iniciar pensando um pouquinho sobre como que sempre foi entendida e vista a arquitetura. Então, pessoal, durante muito tempo, a arquitetura foi vista como uma área predominantemente artística. Não é? Então, se você parar para pensar na história da arquitetura, a gente sempre teve essa veia artística muito introduzida, né, na produção arquitetônica. Então, apesar de ser reconhecido sim o valor técnico dela, a beleza e a arte sempre fizeram parte da boa arquitetura, da prática da boa arquitetura, não é verdade? Então, obviamente que quando a gente está falando de arquitetura ainda nos dias de hoje, a gente também está falando de algo com valor artístico, sim. Continua fazendo parte a beleza, a estética da produção arquitetônica, e isso é inegável, tá certo? Acontece que agora, de algumas décadas para cá, ou seja, pouco tempo, né, se a gente for olhar referente a toda a história da arquitetura, a gente tem um avanço da tecnologia e a inovação das ferramentas utilizadas pelos cientistas, pelos neurocientistas, pelos estudiosos, e a arquitetura, assim como outras áreas, passou a receber um peso científico que ainda está um pouco fora do radar dos profissionais, né, dos arquitetos no caso. Então, com esse avanço da tecnologia, com os avanços das possibilidades de se fazer exames nas pessoas e entender como que determinadas áreas do cérebro estão sendo ativadas mediante o estímulo de um ambiente, isso tudo foi trazendo um peso para a arquitetura que anteriormente não era conhecido, e até hoje muitos arquitetos ainda não têm conhecimento disso, tá certo? Então, primeiro que muitos neurocientistas resolveram estudar, testar, comprovar a relação do ambiente físico e de características dele com a ativação de estruturas cerebrais, que foi o que eu acabei de dizer, tá certo? Então, ou seja, o contato do ser humano com os ambientes causa alterações no cérebro, né? Como o cérebro humano é responsável por controlar tudo em nós, né, por assim dizer, e como nós vamos responder a todo o estímulo que nós recebemos, é o nosso cérebro que controla isso, né? Ver que essas alterações acontecem no cérebro devido ao ambiente mostra que as ativações vão gerar respostas, ou seja, comportamentos, mudanças fisiológicas, mudanças emocionais, vão interferir, né, induzir as pessoas a determinadas tomadas de decisão, porque o que significa? Tudo que está sendo modificado no nosso cérebro vai ter uma resposta, uma alteração também naquilo que a gente emite como comportamento, como emoção, como resposta realmente. As alterações que o ambiente e qualquer outro estímulo traz ao nosso cérebro não permanece apenas lá na estrutura cerebral. Ela vai ter aquilo como uma resposta que vai ser emitida através do nosso comportamento, da nossa mudança fisiológica, das nossas emoções, da nossa tomada de decisão. E aqui a gente está citando os ambientes como um estímulo, né, para o cérebro, mas a gente recebe estímulo de diversos modos. A gente recebe estímulos a partir do nosso convívio social, a partir das coisas com as quais a gente se depara, conhecimentos que a gente se depara. Então, o espaço físico é sim um grande contribuinte, né, para que a gente tenha essas ativações, mas tudo ao nosso redor também contribui para isso. Então, a partir do momento, né, que a gente entende esse viés mais científico da abordagem arquitetônica, né, o valor artístico da arquitetura, ele também fica completamente atrelado a essa condição de impacto que o ambiente é capaz de gerar. Ou seja, a beleza também vai ditar o quanto positivo esse impacto que o ser humano que está ali se relacionando com aquele espaço
vai ter. Então, quão positivo será esse impacto que essa pessoa vai receber? Também vai ter relação com a beleza, com a estética. Então, a partir desse momento que a ciência começa a tomar conta da arquitetura, os valores artísticos, estilísticos e estéticos, eles também começam a estar, de certa forma, submetidos a essa ciência, e não que eles parem de existir, tá certo? Então, a ciência já mostra, por exemplo, que determinadas características de um ambiente hospitalar podem levar o paciente a ter uma diminuição da percepção de dor e a se recuperar de forma mais rápida. Então, isso para o ambiente hospitalar gera um efeito de liberação dos leitos com maior velocidade. Então, além de ter um benefício para o paciente em si, a gente tem um benefício para a instituição que está ali ao redor daquele paciente que está se recuperando. Também a gente já viu, em muitos estudos científicos que é possível promover hábitos mais saudáveis nos indivíduos simplesmente pelas configurações de layout e setorização de um espaço, planejando esse espaço para induzir a caminhada, por exemplo. E aí a gente tem estudos que vão nos informar isso para que a gente possa proceder enquanto profissionais que agora utilizam a ciência para projetar, tá certo? Acontece, gente, que existe uma lacuna entre o profissional arquiteto, e a aplicação da ciência em seu processo projetual e criativo. E por que existe essa lacuna? Porque o fundamento artístico, funcional, ainda é tido como prioridade no fazer arquitetônico, na mentalidade dos arquitetos de forma geral. Então, é muito difícil ainda, para os arquitetos entenderem como a prioridade deles não sendo mais esse viés artístico, e sim o viés científico, porque eles não estão treinados, de certa forma, a lidar com a leitura e a interpretação científica, a interpretação desses impactos, como conduzir, de certa forma, esse projeto para que ele impacte as pessoas, nem sempre estão treinados para isso. E claramente a opção, gente, de se manter projetando, levando em consideração apenas a estética e a função dos ambientes, não vai se sustentar por muito tempo, porque é inevitável a disseminação dessa prática. Os próprios clientes vão se dar conta disso daqui a algum tempo, e é por isso que eu estou trazendo esse conteúdo para vocês, justamente para dar uma certa abertura na visão de vocês de como é o processo arquitetônico depois dessa barreira científica ter sido transpassada. Então, no fim das contas, a arquitetura não perde em nenhum momento o seu caráter artístico, estilístico, estético, Trata-se de uma arquitetura muito mais elaborada e diferencial, isso sim, porque aqueles que assumem essa desconfortável posição, porém promissora, posição de se inteirar da ciência para projetar, sem deixar de lado a estética, a técnica, a questão da beleza, que já são de praxe, no fazer do arquiteto, no fazer a arquitetura, o profissional que ele se dispõe a entender melhor esse aspecto científico por trás da arquitetura, ele sai muito na frente, porque, como eu disse, os clientes vão sim, daqui a pouco, ter o conhecimento disso. Então, eu queria que agora você fizesse uma visão de como se você fosse o cliente, podendo escolher a maneira como o profissional que você vai contratar agiria diante do seu projeto, ou melhor, se você pudesse escolher entre um profissional e outro, um profissional que vai utilizar a abordagem da arquitetura voltada só para a função e estética, e um profissional que vai introduzir nesse processo projetual e criativo toda a abordagem científica, que vai induzir os impactos que ele precisa para aquele ambiente, que vai induzir comportamentos, por exemplo, de venda, comportamento de compra em um determinado ambiente comercial, corporativo. Então, todas essas questões que envolvem o ser humano, que envolvem o impacto que os ambientes terão nesse ser humano, serão abordados por esse outro profissional. E aí você, enquanto cliente, qual profissional você escolheria se você tivesse a oportunidade, certo? Então, à medida que os profissionais forem tomando conhecimento disso, forem tomando um pouco mais de conhecimento de como interpretar artigos científicos, de como interpretar estudos que foram feitos,
né, para nos auxiliar no nosso processo projetual. À medida que eles forem se inteirando desse universo e começando a colocar isso em prática, os clientes vão passar a ter uma opção diferente de profissional, né, a não ser aquele profissional que trabalha com arquitetura apenas convencional, e podendo escolher você, né, se colocando no lugar do seu cliente, qual profissional você escolheria. Então é isso que eu queria deixar aqui para vocês, porque no fim das contas vai ser uma arquitetura que não vai perder o caráter artístico, estilístico, mas vai ser uma arquitetura muito mais elaborada e diferencial para aqueles que assumirem essa posição que sim é fora da zona de conforto, né? Porque nós não tivemos isso na faculdade, a gente não aprendeu isso durante a faculdade, mas vai chegar um momento que as próprias universidades também vão começar a introduzir esse conhecimento e a gente está aqui tentando nos antecipar para podermos sair na frente no mercado, né? Porque uma hora esses clientes vão ter conhecimento disso e tendo a opção de escolha, eles vão fazer essa escolha sim, mediante aquilo que vai gerar melhores resultados para eles, né? E os melhores resultados, eles vêm da ciência, porque a ciência é o que testa, a ciência é o que experimenta para poder comprovar quais soluções vão ser melhores, vão funcionar de maneira mais adequada para os fins do projeto em questão. Tá certo, pessoal? Então a gente vai ficar por aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado desse episódio do nosso podcast e a gente se encontra na próxima segunda-feira com mais um episódio. Tá certo? Então, tchau, tchau, pessoal!